Nós vamos dar continuidade às apresentações ainda no eixo Origens. Silêncio. Silêncio. Vamos lá, então, ainda no eixo Origens. Convidamos agora a nossa amiga Josi Nobre, que vai apresentar o trabalho João Antônio da Silva, primeiro presidente da FEA. Agora todo mundo alimentado vai ter mais paciência. Eu também, com glicose, vou ficar mais calma. Meus queridos, hoje a gente vai conhecer, porque para muitos de nós, o João Antônio da Silva, em que pese o qualificativo de primeiro presidente da FEA, é um grande desconhecido, né? Tá ligado aí? Ah, tá. Eu desliguei? Não fui eu. Olha, não conta o tempo, hein? Diminui. Então, é o seguinte, quando a gente começou a preparar esse simpósio aqui, o meu amigo Zé Alberto, ele me ama muito. Ele disse assim, escrever sobre o Teodoro é barbada. Vou lhe dar outra pessoa. E ele me deu o nome desta criatura aqui que eu não conhecia. Via só falar. E eu fiquei com aquela dúvida, faço ou não faço? É muita coisa para um simpósio só. Só que concomitante, o nosso amigo Orlens, que está circulando por aí, ele me convidou para acompanhá-lo, para que a gente fotografasse a primeira ata histórica da FEA, para que nós tivéssemos aqui, para colocar à disposição dos colegas que quisessem pesquisar sobre os primórdios. E também a fotografia do mensageiro ano 1 e ano 2. Ao chegar na FEA, lá estava a dona Isa e o professor Raimundo também nos acompanhando. Quando começamos a tirar a foto, o Jandeí, eu não vi o Jandeí aqui, o Jandeí Souto, ele é responsável pela parte administrativa da FEA, a quem nós agradecemos penhoradamente a atenção. Ele nos colocou a ata à disposição e, na conversa, enquanto batíamos as fotos, ele disse que tinha havido uma reunião na FEA, onde se discutia a necessidade de registrar a biografia dos seus presidentes. Então, eles pensaram em deixar os pioneiros para nós, da Fundação Allan Kardec, que já estávamos fazendo um trabalho de resgate histórico, e os que ainda estão vivos, eles se encarregariam, então, de fazer a visita à biografia. Aí eu disse, não, agora eu tenho que atender o Zé, porque é para a FAC, nós estamos aqui, vamos então, João Antônio, em frente. E, por isso, a gente começou essa pesquisa com esse objetivo, de apresentar a biografia de João Antônio da Silva, o primeiro presidente da FEA, como cidadão e como espírita. Vai aí, Orlando, eu não estou conseguindo. Eu acho que a pilha está fraca. Pode passar aí? Já, né? Então, da mesma forma, tá aí, olha, a prova do crime, a dona Isa, eu e o Orles, todos para... Eu que pegava no livro, estava lá de máscara por causa dos ácaros. Ok? Então, a gente tirando as fotos lá, foram cedidos gentilmente, e hoje nós temos essa ata fotografada aqui à disposição. Então, usei também a hemeroteca digital, fomos ao IGA lá, calorosamente caliente, que não tem ar-condicionado, lemos os documentos oficiais do Estado, a ata da FEA foi grandemente importante, porque a história do João Antônio está lá, como presidente, e também o livro da família Fontinelli, que foi gentilmente cedido pela dona Isis, que traz a história dos seus descendentes. Pode ir, Orlando, é com você, pode mudar aí. Travou? Então, eu vou falando, né? O João Antônio da Silva, essa figura... Não está funcionando? Isso aí é o teste, mas eu pesquisei, eu vou falar para vocês, então. O João Antônio da Silva, ele é maranhense. Nasceu no Maranhão, mas ele foi criado no Piauí.
E lá no Piauí, ele viveu muitos anos e conheceu a Firmina Fontinelli, que é a esposa dele. Foi companheira por 62 anos. Lá no Memorial da FEA, quem já foi fazer a visita, tem a fotografia da Firmina ao seu lado. Tá? Então, esse aqui é o João Antônio, só para a gente conhecer, e pode passar o próximo. Então, ele nasceu em 20 de agosto de 1850, uma data confirmada. Veio para Manaus, aí existe uma dúvida, que a gente, através de documentos, fica propenso a pensar que ele chegou no ano de 1891, eu vou dizer mais adiante. Pode voltar, meu bem. Volta, Olha, vocês estão descontando o tempo? Tá. Então, ele veio para cá como funcionário da alfândega. Alguns autores dizem que ele chegou em 1884. Se ele chegou neste ano, ele veio sozinho, porque o registro da vinda da sua família remonta a 1891. Eu vou dizer depois, quando eu for falar dos seus filhos. Ele desencarnou em Manaus, no ano de 32. Foi muito atuante na sociedade, tanto quanto Teodoro. Existem muitas e muitas publicações em colunas sociais e pequenas notas sobre a atuação do Teodoro na sociedade. Também foi membro da Sociedade Cosmopolita de Benefícios Mútuos, Previdente, eleito diversas vezes. Ele era muito companheiro do Francelino, aparecem muitos juntos. E colaborava bastante no auxílio aos necessitados, tanto através da atividade espírita, como pessoalmente fazendo doações, porque existem registros. O próximo. Teve uma família grande, teve uma família grande, a gente está vendo aqui Não, pode ficar na foto da Firmina. Aqui. Esta é a Firmina, gente, tá bom? Fica aí paradinha. Teve 10 filhos com a Firmina, depois de 62 anos. Está funcionando? Tá. Teve 10 filhos com a Firmina. E como os seus filhos foram, assim, importantes e destacados na sociedade, alguns deles, no artigo, a gente vai falar de cada um deles, aqui não vai dar tempo, tá? Mas a Aria, ela é sua primogênita, nasceu lá no Piauí, e ela também atuou no movimento espírita. A Aria foi segunda tesoureira da FEA, presidente da Comissão de Assistência aos Necessitados, no mandato de Carlos Teodoro, de quem ela era cunhada. Ela era casada com Félix de Paula, irmão do Teodoro. E também era educadora de carreira, foi diretora de colégios aqui na Vila Municipal. A gente não visitou dessa vez, mas a casa da Aria, quem pega a rua é Fortaleza, como é o nome da rua? A rua Fortaleza, a gente sai ali da Igreja de Nazaré, Rua Fortaleza, última casa à esquerda antes da rádio, 1901. Aquela é a casa da Aria e do Félix de Paula. Para quem quiser passar e tocar a mão e dizer, foi aqui que ela morou. Tá? Então, ela foi muito importante. E foi professora do curso noturno, aquele curso noturno lá do Mensageiro. Jonas Fontinelli, para quem é poeta aqui? Quem gosta de poesia? Um expoente do simbolismo brasileiro e amazonense, foi membro da Academia Brasileira Amazonense de Letras, publicou livros, mas também era dentista, era uma profissão praticamente de família, o pai, ele e o irmão, formou-se, começou na Bahia, mas formou-se no Rio de Janeiro, exerceu a profissão de odontólogo com o pai, foi funcionário de carreira do Instituto Benjamin Constant, contratado no Benjamin Constant, se aposentou por lá, e nos momentos de folga disse que ele tinha uma empresa cinematográfica. Leu mais sobre ele lá. A Rosa Firmina faleceu, desencarnou novinha, a gente não tem história. O Raimundo Nonato Fontinelli da Silva também foi destacado membro da sociedade. Ele era odontólogo, ele era dono dos cines teatros, um deles o Politeama, que todo mundo até hoje tem lá o seu nome. Era bastante rico e bastante caridoso. Faleceu muito jovem. E na morte dele é que a gente encontra a informação de que a família chegou em 1891, que diz que ele tinha chegado na cidade há 22 anos atrás. E o Jonas diz que chegou na cidade aos 11 anos, acompanhado da família. O Jonas nasceu em 1880, então a gente infere que a família chegou em 1891. Isabel Firmina, ela era uma normalista, tá? Formou junto com o Jonas ali, onde hoje é o Instituto Colégio Dom Pedro II. Essa Firmina desencarnou novinha, aos 18 anos, porque na ata da fé aparece a Firmina solicitando permissão para fazer doações
em homenagem à sua filha que tinha desencarnado no ano anterior. O Naim Fontinelli, a gente encontra uma notícia da sua desencarnação no Mensageiro, e é muito linda. O relato que ela colocar, ele desencarna aos 14 anos, vítima de grandes padecimentos, mas de uma espiritualidade a toda prova. O que ele faz em prece para os seus pais, pedindo conforto para os seus pais, um lugar para que ele possa estar em paz, é assim, é grandioso. Está no artigo para vocês lerem. Lá aparece como Naum, no livro da família aparece como Naim. Rosa Firmina, vocês verem que o nome Rosa era querido, essa Rosa Firmina casou com o Major Cruz, e eles são pais de uma famosa pianista amazonense chamada Lindalva Fontinelli Cruz. A Maria Firmina, eu não encontrei nada a respeito dela, e o Joel Edviges não encontrei no livro da família, eu encontrei nos registros de jornal a intendência chamando para perpetuar os túmulos do Joel e da Edvige Amélia. A Firmina, ela foi presidente da Comissão de Assistência aos Necessitados desde a fundação da FEA até 1914, quando o João deixou. Ok. Tá? Então, ele teve uma vida profissional muito intensa, como todos os pioneiros. Ele foi funcionário da alfândega, veio transferido do Piauí como funcionário da alfândega e se aposentou em 1898. Encontramos notícias como despachante da alfândega e da recebedoria com o Joaquim Francisco de Araújo, que é irmão do Teodoro. Eles tinham um escritório ali, ali por perto da Manaus Moderna, ali, Marquês de Santa Cruz, ali naquela beira, no Beiradão, que eles tinham publicidade no Covares nesses 2 anos. Foi inspetor do Tesouro Estadual, inclusive teve uma mensagem, Lenara, lida pelo César Rego Monteiro, irmão do seu digníssimo Cláudio, né? Falando, o relatório é citado pelo governador, existia uma grande crise financeira no Estado, eles não tinham condições de honrar suas dívidas, e o governador então cita o relatório do inspetor do Tesouro, e ele é bastante elogiado no seu relatório. Também, como profissional, ele era dentista. Tá? Como odontólogo, a gente encontra registros desde 1874 até o fim da sua vida, porque ele era um profissional liberal como todo cirurgião dentista. Ele tinha um consultório odontológico que dividia com seus filhos, primeiro com Jonas, depois o Jonas ficou dividindo com Raimundo, e ele ficou no térreo e os filhos no sobrado com consultórios odontológicos para atender a clientela privada. Mas como odontólogo, ele foi também professor da Universidade Livre de Manaus. Nós não chegamos aos registros primários, porque houve um acidente, uma enxurrada que estragou tudo, mas encontramos a presença dele no livro dos 100 anos da UFAM, como professor da Faculdade de Odontologia. No jornal A Capital, nós encontramos a universidade chamando professores para receber pagamento, e lá está o nome do João Antônio por aqui, João Antônio da Silva. E o consultório dele, gente, era o mais antigo de Manaus, mas era considerado o melhor, não só pelos equipamentos que tinha, mas pelos serviços que executavam. Eles utilizavam esse método, que eu não vou pronunciar, que meu inglês é péssimo, American System, e vocês leem o resto, tá? Que eles faziam próteses de primeira categoria, tá? Então era altamente afamado. Isso aqui é onde funcionou a Universidade Livre de Manaus logo no início, que é o Colégio Saldanha Marinho. Aqui a dona Isa já explicou para vocês, não vai precisar eu explicar. A questão da diferença entre superintendência e intendência, intendente sendo os vereadores, superintendente sendo prefeito, e o João Antônio, ele foi as duas coisas. Ele foi, só que a gente faz uma correção no artigo, porque o almanaque histórico cita que ele foi intendente no período em que ele foi superintendente, e a data também está equivocada no almanaque. Isso aqui está registrado. Ele substituiu o Ferreira Pena, que desencarnou poucos dias após tomar a posse. Então, ele foi superintendente entre janeiro e abril de 1914, substituindo o Ferreira Pena, que desencarnou. E ele, como era praxe, fez um relatório chamado Exposição, apresentando ao seu substituto, Dorval Pires Porto. Ele faz um relato lá sucinto, que nada pôde fazer em tão pouco tempo, mas o que seguiu a programação, e o seu único ato por conta própria foi calçar a Avenida Floriano Peixoto, que a gente conhece hoje, que estava muito estragada.
Intendente, ele passou bastante tempo. Os primeiros registros que a gente encontra são nos anos de 1899, onde ele participa de uma comissão. Ele está sempre na cabeça das comissões, provando da sua importância no contexto, tá? Onde eles tinham uma função de examinar a escritura da intendência, que era aquele prédio da prefeitura, tá? E apresentar um relatório. Mas depois que ele sai da superintendência, é muito profícuo as notícias de sua atuação como intendente, como vereador. Vamos para o que interessa a ele no movimento espírita, né? E também aparece o nosso João Antônio como sócio fundador da Sociedade de Propaganda Espírita. Eles eram 40 sócios fundadores. A gente infere que eles vieram, a maioria, do Centro de Propaganda Espírita, quer dizer, eram espírita antes disso. E esses 40 primeiros eram sócios fundadores e tinham ações. Eram 100 ações. Só para puxar o saco, o Teodoro tinha 15 ações. Tá? E o João tinha 3 ações. A maioria tinha 3 ações, 2 ações. O Teodoro e o Félix, irmão dele, tinham 15 ações cada uma. Ele foi suplente da diretoria da sociedade em 1901 e tesoureiro da sociedade em 1902. Foi presidente dos grupos espíritas chamado Amor e Fé, e Paz, Perseverança e Fé. Nessa ata da 5ª sessão preparatória, como a Lenara colocou, foi promulgados os estatutos e imediatamente feita a eleição dos presidentes. Só podiam votar naquela época as pessoas que tinham cargos nos centros espíritas, então. E ele assina como primeiro, colocando a sua função de presidente dessas 2 casas espíritas. Ele, então, foi eleito presidente, ele promulgou o estatuto, foi eleito presidente. Essa ata, ela é linda, ela merece uma análise específica no artigo, viu, Zé? 5 minutos. Tá aqui. Ele foi o primeiro presidente da FEA, tá? Ele foi presidente da FEA por 11 anos consecutivos, de 21 de fevereiro de 1904 até março de 1915, sendo substituído pelo Carlos Teodoro. O seu primeiro mandato, os mandatos antigamente eram só de 1 ano. Aqui na FAC são 3, né? Judiação. De 21 de fevereiro a 31, e ele logo mostrou assim a sua pertinácia como administrador. Ele foi logo convocando uma comissão para ganhar fundos. Afinal, Malcher tinha doado um terreno, tinha que se construir um local para que a FEA funcionasse e que tivesse as suas palestras públicas, uma vez que estava funcionando a federação provisoriamente na casa do Malcher. Começou na casa do Joaquim e continuava na casa do Malcher. Ele era, assim, muito magnânimo nas suas colocações. Quando ele via que tinha necessidade, ele doava o seu contributo financeiro para que não se fosse mobilizados os recursos da FEA. Então, ele doou a importância para lavar a escritura do terreno, ele pediu para que se fossem feitos talões para registro das mensalidades que eram pagas e dos donativos para que a tesouraria funcionasse bem. O tesoureiro era o Joaquim Francelino, né? E ele que inaugurou o Templo da Verdade no dia 2 de outubro de 1909, o prédio. Vocês que são engenheiros, pensem. Foi inaugurado, o estatuto foi promulgado em 21 de fevereiro de 1904. Eles inauguraram este prédio em outubro de 1904. Foi uma obra muito rápida. E essa obra foi bancada pelo Malcher. Ele doou com a obra pronta. Tá? Nas primeiras reuniões, os médiuns, eles tinham reuniões mediúnicas que eram registradas. O Joaquim era um médium, mas o Bento Lima, que o Orles e o Elvis estão devendo a biografia deles, ele era um médium também. E ele, nessa reunião, ele deu um recado de estímulo para cada um dos presentes. O recado do nosso João Antônio foi, eu retirei só esse pedaço aqui. Para ti, esse cargo é um cálice de amargura. Mas lembra-te, lá atrás está aqui, Jesus não temeu as provações, cria forças para tirá-la. Ele não sabia que ia ficar 11 anos carregando a federação, era aclamação, ele era aclamado e ninguém substituía, e ele tinha outras atividades, né? E exigia muito de alguém. Realmente, o Zé colocou aqui ontem que os presidentes por aqui passaram sabem que não é fácil administrar instituições formadas por pessoas com suas imperfeições. Aqui, eu coloquei só para dizer que é a assinatura dele na abertura do livro de ata.
o seu segundo mandato, eu coloquei rapidamente alguns destaques do seu mandato. Segundo mandato de 1 ano também. Aí ele sugeriu que fosse criado um livro para registrar os sócios da federação. Porque ela fundou já com 100 sócios. Então tinha que ter um controle. A cada reunião era indicado sócio. Se não tivesse um livro de controle, se perdia a noção. Antigamente não tinha computador para fazer backup, né? Tinha que ser um livrinho. E ele doou este livro. Ele sugeriu que o produto arrecadado pelo Fundo de Beneficência fosse aplicado exclusivamente na assistência aos necessitados. Lá, acho que levando o costume da Igreja Católica, a cada fim de reunião passava-se uma bolsa da caridade. E todos os sócios imagina se aqui passasse, né? Venâncio agradeceria. A bolsinha aqui. Aí a gente hoje faz cartas. É mais chique, né? As cartinhas. Então passava uma bolsa. E servia para todos os fins. Ele disse, não, vamos pegar, fazer caridade com isso. Vamos deixar para os outros fins a contribuição dos sócios. Pediu isenção do imposto predial. Ele doou dinheiro para pagar imposto de transmissão do terreno e sugeriu que a reunião de Assembleia Geral fosse transformada em sessões de estudo, porque não tinha público para essas reuniões de Assembleia Geral. Então, era melhor fazer divulgação espírita. Era mais importante do que os sócios se reunirem, que muitos faltavam. Tá? E aí também já achou importante reformar os estatutos da sociedade que não atendiam às necessidades do momento. Imagina, a gente passou quantos anos para reformar o nosso? 10? O último agora, de um para o outro? 10 anos. E em 1 ano ele percebeu que a celeridade, a dinâmica do movimento exigia mudanças que não se adequavam ao que estava escrito lá. O terceiro mandato, ele doou à FEA uma assinatura de revista dos estudos psíquicos de Lisboa, aprovou novo estatuto e já fez nova eleição, como a gente fez aqui. Aprovou o estatuto, tem que cumprir nova eleição. Assumiu o 4º mandato. E aí ele promulgou os novos estatutos da FEA, 1904. Essa versão aqui, tá? Então ele mandou publicar no Diário Oficial. O novo regimento da casa ele coordenou. Tchau. E assim, uma coisa que chama a atenção aí, que eu vou falar, é que nessa época o Mensageiro já não estava mais sendo editado. Ano 1, ano 2, parou. O Mensageiro só foi editado em 1913. E o guia nessa época aí estava sendo, né, pessoal do guia aí, Santa, Zé, Lisa Mara, Elvis, o guia estava sendo editado. Então ele sugeriu dar uma ajuda financeira para que o guia publicasse artigos espíritas e rebatesse alguns artigos, como ele dizia, oposicionistas do Jornal do Comércio. Ele teve outro mandato, e aí destaco apenas que ele se preocupou com a iluminação, viu, Venâncio? E mandou colocar uma casinha para o gasômetro de acetilene, para ficar a luz e sair da luz do candeeiro. Nós estamos saindo da luz do candeeiro, né? Nesse mandato aqui, eu coloquei o caso do Francelino, porque o Francelino aqui ele recusou continuar trabalhando na FEA, no cargo lá que tinha sido eleito. Ele, que era secretário, ele não quis, colocou um escrito dizendo que não desejaria continuar. Na sessão seguinte, o tesoureiro eleito abdicou do cargo e o Francelino foi aclamado para o cargo novo, o qual permaneceu por muitos anos. E eu vou passar rapidamente só para terminar agora. Aqui nesse 8º mandato, a FEA ficou sócia do Dr. Thomas, tá? E depois disso, as atas da FEA tornam-se minúsculas. E algumas apenas retratando as eleições e posse. A gente vê assim que houve um arrefecimento do ímpeto inicial. É quando ele, então, aqui no seu 12º mandato, ele estava em concomitância já como superintendente, né? A eleição para a nova presidência e o Teodoro assume. Já vou terminar agora, de verdade. A gente vê que as informações foram confirmadas, a maioria a respeito da sua vida, mas eu quero dar destaque que ele foi um homem que, nas suas ações, nos seus registros, mostrava isso aqui. Um ser humano honesto, ponderado e respeitado pelos seus pares. Quer seja na vida civil, no trabalho do mundo, quer seja como um intendente, quer seja no trabalho espírita. Então, ele voltou à parte espiritual com 82 anos, com a serenidade inerente àqueles que cumprem a sua existência como um homem de bem. Obrigada.